Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre carinho e afeto e como eles não são exclusivos de um relacionamento amoroso. Vamos falar sobre isso, eu adoro esse tópico. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente afetuosa, né? E já ocorreu em momentos da minha vida de eu me relacionar romanticamente com alguém e essa pessoa não entender o meu jeito de ser com outras pessoas. E ela interpretava isso como, tipo assim, uma afronta. Como você age dessa forma, sendo que você namora comigo? Sendo que, cara, eu acho que às vezes, para algumas coisas, a maldade tá no olho de quem vê, entendeu? E não na pessoa que só tá sendo espontânea. Enfim, vamos falar sobre isso. Existe uma ideia silenciosa que aprendemos desde cedo, que afeto tem dono, que carinho só pode existir dentro do romance, que tocar com cuidado, falar com ternura, demonstrar presença significa contrato afetivo. Mas, e se isso não fosse verdade? Eu nunca acreditei que isso é verdade, por exemplo. Eu sempre tive uma visão mais ampla desse tipo de coisa, porque eu sou uma pessoa afetuosa no geral, com todo mundo, entende? Com algumas pessoas eu não sou, porque eu não sinto essa liberdade, sim, mas com as pessoas mais próximas da minha vida, eu sou extremamente afetuosa. E se o carinho e o afeto fossem expressões humanas e não cláusulas românticas? É isso que a gente vai falar sobre aqui agora. O que a ciência diz sobre o afeto? A psicologia e a neurociência são claras. Afeto é uma necessidade humana básica, não romântica. Pesquisas em neurociência social mostram que o afeto ativa o sistema de ocitocina, o mesmo envolvido em vínculo, confiança e segurança emocional. Esse sistema é ativado em amizades profundas, vínculos familiares, relações de cuidado e comunidades, não apenas em relações amorosas. Ou seja, esse tipo de contato, conexão, afeto, demonstração de carinho, tudo isso, se a gente for resumir só a relacionamento romântico, a gente não tá olhando de fato com interesse para isso. Por quê? Porque a gente vai se conectando com pessoas ao longo da nossa vida. Primeiro a gente começa assim com um vínculo familiar, né? Com a mãe, com o pai, seja lá quem tiver te criado. Pode ocorrer essa troca de afeto e carinho. E depois, né, ao longo da sua vida, você vai experimentando esse tipo de troca com outras pessoas. E, tipo assim, uma pessoa que tem o costume de ser afetuosa, ou tipo assim, cresceu sendo ensinada a ser afetuosa, porque tem muito disso também, não é só da pessoa, é também como ela foi criada. Se a pessoa ela cresce com essa ideia na cabeça e ela se depara com um mundo que vê isso, tipo, como algo exclusivo, é claro que essa pessoa possivelmente vai ser julgada por outras. Porque outras pessoas vão olhar assim, ah, aquela ali tá com um e com o outro, aquele ali tá com um e com outra, sabe? Mas na verdade são só pessoas afetuosas. Entende? Pessoas que, tipo assim, não vê isso como, nossa, que grande coisa. E sabe muito bem distinguir quando o carinho e o afeto tá relacionado com um relacionamento romântico, tá voltado a um relacionamento, um compromisso, e diferenciar também quando é só uma amizade que a pessoa tem um carinho, sabe? Coisa que as pessoas acham que a pessoa não consegue diferenciar, mas na verdade consegue, entende? Enfim, a gente ainda não chegou nesse ponto, eu vivo dando spoiler do restante do roteiro, mas enfim. Segundo a teoria do apego. Lembra a teoria do apego? Pois é, eu vou estudar melhor sobre na faculdade. Só comecei a ficar sabendo sobre agora, né? Começou a ser introduzido para mim agora, porém, eu já tô trazendo aqui no podcast porque são meus estudos complementares e vocês fazem parte disso. Segundo a teoria do apego do John Bowlby, a necessidade de vínculo é primária e persiste ao longo da vida, ou seja, a gente precisa disso
desde muito cedo na vida. É uma necessidade primária do ser humano. A gente precisa se conectar, sabe? Estar vinculado com outras pessoas. Seja lá como for. Ai, tem pessoas que não é muito de toque físico e tal, não sei o quê. Mas outros meios. O ser humano é um ser biopsicossocial. Entende? O social tá no meio do ser humano ali. A conexão social, sabe? Ou seja, não buscamos amor romântico o tempo todo. Presta atenção. Não buscamos amor romântico o tempo todo. Buscamos conexão segura. E o que gera assim, a sensação de conexão segura? Justamente o afeto. Que foi o que eu falei um pouco mais atrás. Reduzir o afeto apenas ao romance gera empobrecimento relacional, isolamento emocional e dependência afetiva. Porque se você não se conecta de forma afetiva, de forma carinhosa com outras pessoas na sua vida, você restringe tudo ao relacionamento romântico, você não é afetuoso com a sua família, você não é carinhoso com as pessoas que rodeiam a sua vida, seus amigos e tal. Se você restringe tudo ao relacionamento, acaba que você fica dependente de ter aquilo só naquele relacionamento. Se a pessoa fala assim, sei lá, vou viajar, e aí você vai ficar sem isso. Porque você restringiu tanto que a sua única fonte de afeto, carinho e essa troca de conexão, você reduziu tudo àquele relacionamento. E se você não tiver mais aquela pessoa, se ela sair da sua vida, aí pronto, acabou. Você não tem mais isso. Você nunca mais vai ter essa sensação incrível que é estar grudadinha com uma pessoa que você gosta, sabe? Porque assim, não é só sobre você ter essa troca com a pessoa que você se relaciona romanticamente. É muito bom fazer isso com todas as pessoas da nossa vida. Eu acho assim, pelo menos, quando eu sinto uma ligação com alguém, eu gosto de ser afetuosa com essa pessoa, entende? E se eu tenho a retribuição, então, ai pronto, dois afetuosos juntos, pelo amor de Deus. Neurociência do apego e a regulação emocional. Ainda sobre a teoria do apego, que foi expandida por Mary Ainsworth, mostra que existem padrões de apego. O apego seguro, o apego ansioso, o apego evitativo e o apego desorganizado. Agora, explicando um pouco melhor, pessoas com apego ansioso tendem a interpretar demonstrações amplas de afeto como ameaça, porque o sistema nervoso delas associa proximidade com segurança e exclusividade com garantia. Ou seja, pessoas com apego ansioso podem ver outras pessoas, às quais, por exemplo, elas se relacionam, e interpretar aquela proximidade que ela tem com outra pessoa como algo que ameaça a estabilidade do relacionamento dela com a pessoa que tá tendo aquela conexão, aquele carinho com outra pessoa. Ou seja, pode ser que a pessoa veja isso como uma ameaça do vínculo dela. Pode ser que ela olhe e fale assim, não gostei disso aí não, tá errado. Você tem que restringir isso só a mim. Só que não necessariamente. Isso empobrece as relações, entende? Eu aqui falando exatamente o que eu falei no outro tópico. Elas podem associar proximidade com segurança e exclusividade com garantia. Exclusividade, assim, exclusividade eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem debatida. Por quê? Porque tem algumas coisas que não dá pra você exigir exclusividade. Por exemplo, não tem como você se relacionar com uma pessoa que você conhece ela, sei lá, vamos supor, você conhece uma pessoa sendo afetuosa. Essa pessoa é afetuosa com as pessoas ao redor dela. Você conhece essa pessoa dessa forma. Você inicia o relacionamento com essa pessoa dessa forma. Agora, você querer que ela seja diferente, porque ela tá num meio em que ela precisa ser exclusiva com você, em alguns aspectos, não faz sentido. Por quê que não faz sentido? Se a pessoa sempre foi de uma forma, você entrou no relacionamento com essa pessoa sendo dessa forma, por que você acha que vai ser diferente só porque você entrou no relacionamento com ela? Você acha que você vai mudar ela, sendo que ela sempre foi assim? Não vai! Não vai, amor! Ó, aqui, ó, se toque!
Você não vai mudar uma pessoa que sempre foi de uma forma desse jeito. Entende? Se você acha que vai ser diferente só porque você tá se relacionando com ela, você tá muito enganado. Tá muito equivocado, entendeu? As pessoas têm sim a capacidade de mudar. A gente já falou de neuroplasticidade, do quanto que o nosso cérebro ele é feito para se adaptar, para constantemente estar criando caminhos novos, novos meios de viver, novas realidades. Tudo isso, o ser humano sim é capaz de mudar. Só que ele só muda porque ele quer. Ele não muda por ninguém, ele muda porque ele quer. Se ele quiser realmente mudar, ele muda. Entende? Não adianta você querer que algo seja diferente, sendo que a essência da pessoa, você entrou no relacionamento com essa pessoa sendo assim, essa sempre foi a essência dessa pessoa, e aí você querer que ela seja diferente. É a mesma coisa que você falar assim, eu não gosto da pessoa que você é. Eu quero que você seja diferente. Na minha cabeça você tem que ser assim. Entende? Não tem como, não tem como. NTJ do verbo não ter jeito. Mas aqui está o ponto central. O ciúme excessivo não é prova de amor. Ó, pega a visão. É a ativação do sistema de ameaça, o sistema simpático. Luta ou fuga. Lembra? Neurobiologicamente, a insegurança ativa a amígdala. O medo da perda ativa circuitos semelhantes ao da dor física. Lembra que eu falei sobre rejeição? É exatamente sobre isso que eu tô falando. A regulação emocional depende do córtex pré-frontal. Então aqui a gente tá falando do sistema parasimpático. Ou seja, quando alguém tenta restringir o afeto do parceiro, muitas vezes está tentando regular a própria ansiedade. Mas a maturidade emocional é diferente. A regulação emocional saudável significa: eu reconheço a minha insegurança, mas não controlo o outro para acalmá-la. Ou seja, não é do lado de fora que eu vou conseguir a minha estabilidade emocional, a minha regulação, a minha homeostase, entende? É aqui dentro. É eu que faço isso, entende? Tudo bem que a gente é influenciado pelo meio e é tipo assim, ok, tudo bem, mas não é do lado de fora que a gente se regula. Não é controlando os nossos arredores que a gente se regula. E isso é apego seguro. Então pega a visão aí. Viu, meus amores? Quando o afeto vira tabu. Aí que eu tava falando sobre o julgamento das pessoas, lembra? Culturalmente fomos ensinados que ser afetuoso fora do romance é excesso, carinho é confusão, demonstração emocional é ameaça, mas isso diz mais sobre o controle emocional do que sobre o amor. Ou seja, tem muita gente que não interpreta o carinho da forma que pessoas afetuosas interpretam. Eu cresci, né, em um meio em que, quando eu agia de determinadas formas, quando eu era afetuosa de determinadas formas, eu às vezes tomava um puxão de orelha, falando assim, ei, essa pessoa vai achar que você tá querendo tal coisa com ela. Ei, não seja tão assim com essa pessoa não, porque essa pessoa vai achar isso, isso e aquilo. Ah, não faz isso, não seja da forma que você é, porque essa pessoa pode achar que você tá querendo alguma coisa com ela, pode achar que você tá dando em cima dela, pode achar não sei o quê. Cara, você pode ter dentro de si essa coisa, essa genuidade de ser quem é. Você pode ter isso. Mas, algumas vezes, se não a maioria, se não todas, muitas vezes vai acontecer de você ser mal interpretado pela sua forma genuína de agir. E aqui eu não tô falando mal interpretada pela pessoa a qual eu direcionei o carinho, o afeto. Tô falando mal interpretada pelas pessoas ao redor que veem isso acontecer. Por quê? Porque dificilmente, eu acho que eu nunca direcionei afeto a uma pessoa que ela entendeu de forma diferente do que eu queria que ela entendesse. Entende? Porque eu sempre fui uma pessoa afetuosa. Sempre fui. Sempre, sempre, sempre.
E as pessoas veem isso em mim. E dificilmente eu direcionei um afeto a alguém, um carinho a alguém, que essa pessoa interpretou errado. Entendeu? Já aconteceu outras situações em que eu não direcionei carinho necessariamente. Foi só tipo uma gentileza, que seja. Eu direcionei isso e fui mal interpretada. Já aconteceu. Mas afeto e carinho dificilmente é mal interpretado por outras pessoas. Pelo menos na minha vida, minha experiência. Conta aqui nos comentários se sua experiência foi diferente. Mas foi mal interpretado por pessoas ao redor. Não pelas pessoas a qual eu direcionei o carinho e o afeto, entendeu? Enfim, as pessoas ao redor tendem a ter uma visão diferente, né? Muito porque eu acho que não é todo mundo que é afetuoso. Então, pessoas que não são afetuosas vão olhar para o afeto, a troca de carinho entre duas pessoas, e vai interpretar isso de forma diferente. Entende? Eu, por exemplo, eu tenho tudo uma forma de ver o mundo, né? Trocas de afeto, trocas de carinho. Eu vejo de uma forma e, tipo assim, muitas pessoas podem ver isso e interpretar assim, não, se essas pessoas trocam afeto, se essas pessoas são próximas, se essas pessoas são afetuosas, quer dizer que elas têm alguma coisa. Não necessariamente. As coisas não são tão preto no branco. Às vezes as pessoas são extremamente afetuosas, mas isso não significa nada. Entende? Não significa nada, tipo, nossa, essas pessoas aí com certeza se beijam no off. Será mesmo? Será? Será que as pessoas só não são, sabe? Pessoas que se consideram, que têm um carinho uma pela outra. Não necessariamente rola alguma coisa. Entende? A psicologia contemporânea chama isso de monopolização afetiva. A ideia de que o parceiro deve suprir todas as necessidades emocionais do outro. E isso não fortalece vínculos, isso o sufoca. Ou seja, se você restringe total e completamente as trocas de afeto, as trocas de carinho, só reforçando isso, né? Porque aqui falou um pouco da mesma coisa. Se você restringe tudo isso a um relacionamento romântico, você está criando uma dependência da pessoa a qual você direcionou esse afeto exclusivo. E isso reforça a ideia de que um parceiro deve suprir suas necessidades emocionais. Não, não deve. Não deve. Quem tem que suprir suas necessidades emocionais é você. Você que se resolva por aí. São suas emoções, suas necessidades, suas necessidades emocionais. Não é de ninguém. É você que se resolva por aí, entendeu? Tudo bem que vai ter troca de afeto e tal, não sei o quê, mas, tipo, é você com seus problemas. Não coloque no outro a responsabilidade que é sua, entende? Isso não fortalece vínculos, sufoca os vínculos. Ou seja, quando você direciona exclusivamente o afeto para alguém, isso vai ficar sufocante. Por quê? Porque vai ter uma hora que você vai querer ficar só, vai ter uma hora que você precisa respirar, sabe? Quando você troca afeto com várias pessoas, você não tá deixando exclusivamente aquilo preso no relacionamento romântico. Isso faz com que você não pense assim, se essa pessoa sumir, o que vai ser de mim? O que vai me validar? O que vai me regular emocionalmente? Quem vai suprir minhas necessidades emocionais? Isso vai sufocar o outro, entende? Porque se você colocou tudo no outro, se o outro sumir, vixe, a dependência que isso vai criar. Afeto é diferente de carência. Vamos falar mais sobre carência agora. Ser afetuoso não é ser carente. Tem gente que interpreta dessa forma, né? Mas a carência, tô falando sobre carência de novo, né? Tem um episódio de 2 horas só sobre carência. Se vocês não viram, vão lá ver. Carência é exigir que o outro preencha vazios. Lembra que eu falei de se o outro sumir, o que vai ser de mim?
Isso é carência. Buscar validação constante. Não sustentar a própria identidade. Afeto é expressar quem você é, oferecer presença sem cobrança e tocar o mundo com cuidado. Então tá vendo que tem uma diferença muito grande de oferecer presença sem que você cobre que a pessoa esteja lá, porque ela precisa estar lá validando você, cuidando das suas necessidades emocionais. Não, você não precisa daquilo ali. Você tá ali porque você tá ali, presente. Você tá ali fazendo sua parte de quero estar aqui, estou aqui. A pessoa não pode estar? Não, tudo bem. Acontece. Cada um com seus períodos, né? Momentos. Entende? Pessoas afetuosas não amam menos o parceiro. Elas apenas não amputam sua natureza para caber em expectativas. Então, lembra que eu falei de você ser inteiro? De você não se amputar por ninguém? De você não se partir, não se rasgar por ninguém? É você sendo inteiro. Fala assim, eu sou assim. Eu estou sendo sincero ou sincera com quem eu sou. Por que eu vou ser diferente nesse relacionamento? Não vou ser. Entendeu? E tipo assim, isso não é você sendo egoísta, não é você não se importando com o que a pessoa com quem você se relaciona sente. É só você sendo genuíno, sendo espontâneo com quem você é. Por que você vai querer ser uma coisa diferente do que é a sua natureza de ser? Não negue, entendeu? Ai, mas as pessoas vão julgar e tal, não sei o que. Que julguem. Você tá pleno no que você acredita. Na sua verdade, entendeu? Lacan versus Spinoza. Vamos falar deles. O amor é falta ou expansão? Se queremos entender por que o carinho e o afeto não são posse, precisamos entender duas visões radicalmente diferentes do amor. Eu adoro falar sobre amor, mas enfim. De um lado temos Jacques Lacan e de outro temos Baruch Spinoza. A pergunta central é: o amor nasce da falta ou da potência? Ai, eu adoro falar sobre isso. Enfim. O amor para Lacan é: amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não pediu. Eu acho essa frase linda, perfeita e complexa de inúmeras formas. Enfim. Na psicanálise lacaniana, o sujeito é estruturalmente faltante. Existe um vazio constitutivo, algo que nunca se completa. Para Lacan, o desejo nasce da falta. O amor tenta simbolizar essa falta. Amamos porque algo em nós não é inteiro. Então, quando alguém demonstra afeto, fora do romance, o olhar inseguro interpreta assim: você está dando algo que deveria preencher apenas a mim. Porque na lógica da falta, o amor é quase um recurso escasso. Essa visão explica o ciúme possessivo, porque se o amor nasce da falta, qualquer afeto fora do relacionamento parece ameaça. Mas atenção, Lacan não está defendendo posse, ele está revelando que o amor é um movimento simbólico, um gesto que reconhece nossa incompletude. Amar para ele é admitir, eu não sou inteiro, mas escolho oferecer a minha falta a você. Ai, que bonitinho! Vou falar sobre isso, né? Eu li tudo de uma vez, depois a gente fala sobre o Baruch Spinoza, tá? Mas é porque eu queria pegar todo o raciocínio aqui para explicar para vocês. Ó, o amor nasce da falta ou da potência? Eu acho muito interessante esse debate porque, assim, eu gosto de falar sobre potência na filosofia. Eu acho que é um conceito, assim, muito amplo, que pode ser muito bem debatido. Talvez eu faça até um episódio sobre isso, mas enfim. A questão é que, para Lacan, amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não pediu. Ou seja, tem essa lógica da falta aí. Então, seguindo essa lógica do Lacan, o desejo nasce da falta e o amor tenta simbolizar essa falta. Quando você se relaciona com alguém que tem essa carência, ela interpreta o mundo dessa forma e acredita que o amor
o afeto que você dá para as pessoas tem que ser exclusivo para ela, é como se ela estivesse falando, você precisa preencher essa falta, essa carência que eu tenho aqui dentro de mim. E não digo assim, você precisa fazer isso porque eu te controlo, mas tipo assim, a pessoa que tem essa carência dentro de si, que ela tem esse vazio dentro de si, ela interpreta um relacionamento, às vezes até como uma questão de dependência, justamente por isso, porque ela fala assim, eu tenho essa falta, e essa pessoa aqui pode preencher essa falta. O que ela me oferece pode preencher essa falta. E por ter essa falta, esse anseio, ela vai querer tudo que aquela pessoa tem para oferecer para tampar esse buraco dela. E se ela vê aquela pessoa oferecendo esse carinho, esse afeto para outras pessoas, ela vai falar assim: não, não, isso tem que ser meu, isso tem que me pertencer. Você não pode oferecer isso para outras pessoas, porque eu preciso de tudo isso que você tem a me oferecer. Eu preciso disso para preencher esse buraco sem fundo. Só que não é assim, entende? Tem uma diferença entre carência e amor, entende? Agora vamos falar sobre a questão do Spinoza, né? O amor para Spinoza é expansão. Eu gosto muito da visão do Spinoza sobre o amor. O amor para Spinoza é expansão da potência. Já Spinoza vê o ser humano de forma completamente diferente. Eu gosto muito da visão desses dois porque diz muito sobre relacionamentos. Gosto muito de comparar a visão desses dois. Não porque eu acho que o Spinoza está mais certo do que o Lacan. Não por isso. É mais porque eu acho que trazer essa visão dos dois é bom para debater sobre várias coisas da vida, sabe? Não só sobre amor. Já Spinoza vê o ser humano de forma completamente diferente. Em sua obra Ética, ele define: o amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Percebe a diferença? Não é a falta, é a alegria. Para Spinoza, todo ser tende a perseverar em sua existência, conatus. O que aumenta a nossa potência de existir gera alegria. O amor é aumento de potência. Então, numa perspectiva espinosista, quando você demonstra carinho a várias pessoas, você não está dividindo algo, você está expandindo sua potência de existir. O amor não é um recurso limitado, é força expansiva. Ou seja, é aquela lógica que eu estava falando, né? Olha só como todos os episódios estão ligados. Eu nem sabia que estavam tão conectados quando eu estava fazendo. Tipo assim, eu sei que eu entrei numa onda de inspiração. Eu até pensei assim, será que eu tava em episódio de mania? Mas eu acho que eu não tava, não. Mas eu entrei numa onda de inspiração, assim, que eu comecei a escrever muitos roteiros, sabe? Esses roteiros estão prontos há muito tempo. Tanto que esse roteiro aqui, eu escrevi quando? Deixa eu até ver aqui. Ó, em fevereiro eu escrevi esse roteiro. Fevereiro, pra vocês terem noção. Mas enfim. Tá vendo como tem tudo uma ligação? Por exemplo, aqui nesse tópico a gente falou sobre o amor como expansão, como força expansiva, elevação de potência, enfim. E também a gente falou sobre carência, que é achar que o outro tem algo para nos preencher, tem algo que precisa preencher a gente. E a busca ansiosa por aquilo, o anseio por aquilo, pelo preenchimento da falta que a gente tem, é o que faz a gente buscar aquilo ali. Só que às vezes a gente não tá enxergando que não é aquilo que vai preencher a gente, que a gente tem que se preencher só. Isso foi uma coisa que eu falei no episódio sobre carência, eu nem vou entrar muito em detalhe, mas assim, eu gosto de trazer um pouco sobre essas coisas, justamente porque filosofia é incrível, assim, de a gente debater. Mas é a comparação, entendeu? Não é uma coisa tipo carinho e afeto é uma coisa que não deveria ser direcionada justamente a um relacionamento romântico só,
Por quê? Porque se você for direcionar só um relacionamento romântico, é você dizendo assim, é só aqui que eu vou conseguir isso. Eu só posso direcionar isso a essa pessoa. E tá tudo bem, você pode ter a visão que você quiser, mas eu tô compartilhando a minha que é diferente, que não é exclusivo. Entende? Que não deveria ser também. Enfim, se você direciona só um relacionamento romântico, grandes chances de você criar uma dependência ou de aquela pessoa criar uma dependência e de ter ciúmes possessivos envolvidos. Por quê? Não pode ter nenhuma troca de afeto com outras pessoas. Você não pode falar de um jeito jeitosinho com outra pessoa, de um jeito mais afetuoso com outra pessoa. Olha que sufocante isso. Você já imaginou você não poder nem falar de forma diferente com outra pessoa? Pra mim, isso é uma realidade que nem existe na minha cabeça. De tanto que, tipo assim, eu sou uma pessoa afetuosa mesmo, sou uma pessoa carinhosa mesmo, e sempre fui assim, sabe? Nada nunca mudou isso em mim. E olha que eu já estive em relacionamentos muitos anos atrás, que a pessoa se incomodava com esse meu jeito. Que ela achava que tinha que ser exclusivo e tal, não sei o quê, mas, pô, eu estava plena da minha consciência, eu nunca traí essa pessoa. Mas depois, mais pra frente, eu descobri que essa pessoa tinha me traído. Olha só, olha que massa. Mas enfim, o que acontece? O compartilhamento de carinho e afeto, a troca de afeto, conexões e tal, isso não nasce da falta. Isso nasce da expansão. Você tem tanto carinho e afeto dentro de si, você tá tão pleno disso que você transborda. Não é tipo, eu preciso direcionar isso a só essa pessoa porque só sobra pra essa pessoa, entendeu? Tipo, o pouco que eu tenho aqui tem que ser pra essa pessoa. Não é assim. Se você pensar assim, você tá fechando a sua cabeça pra várias coisas. E não é saudável. Não é saudável, entende? Quando você abre sua cabeça, você fala assim, poxa, não é uma coisa limitada. Eu não tenho que direcionar a uma pessoa só, porque não é limitada. Entende? Isso é claro, eu falo isso, mas tem que ressaltar. Você tem que ser responsável emocionalmente. Não só com a pessoa com quem você se relaciona romanticamente, mas também com as pessoas que você direciona o afeto. Por quê? Eu falei aqui pra vocês que eu, na minha experiência, que eu saiba, eu nunca direcionei afeto que foi mal interpretado. Que foi interpretado como, ah, eu acho que essa pessoa tá sentindo tal coisa por mim. Acredito eu que nunca foi mal interpretado. Porém, é aquela coisa. Tem que ser responsável emocionalmente. Às vezes, né, tem pessoas que não dá pra você ser essa pessoa afetuosa. Tem pessoas que você fala assim, eu acho que essa pessoa aqui ia interpretar de forma diferente do que eu gostaria, entendeu? Não interpretar exatamente como eu gostaria de passar esse carinho, esse afeto. Porque tem pessoas, né, vamos supor, se você sabe que uma pessoa, ela tem sentimentos por você, sentimentos românticos, e você é afetuosa com essa pessoa vai pensar assim, nossa, é minha chance agora, então não sei o que, e vai pensar assim, nossa, acho que essa pessoa também gosta de mim. Tá vendo? Você não tá sendo responsável emocionalmente. Você tá falando assim, ah, eu vou ser plena de quem eu sou e tal, não sei o que. Beleza, tá tudo bem. Mas se você tem consciência que outra pessoa tem sentimentos por você e você ainda assim direciona afeto e carinho pra essa pessoa, aí você tá sendo errado. Porque você tá iludindo a pessoa. E aí, né, você pode machucar as pessoas, então sejam responsáveis emocionalmente. O conflito, escassez ou abundância. Lacan nos ensina que amor revela a nossa falta. Spinoza nos ensina que o amor revela a nossa potência. Na prática relacional, isso gera dois tipos de postura. Na visão da falta, o parceiro precisa concentrar afeto, ou seja, não dá para ser uma coisa expansiva, tem que ser exclusiva.
O carinho fora do casal gera insegurança, ou seja, ciúme e afins. O amor não diminui quando compartilhado. Então, quando alguém diz carinho é exclusivo do romance, essa fala geralmente nasce da lógica da falta, que é o que eu estava falando para vocês. Se vocês acham que o carinho e o afeto é uma coisa escassa, é claro que você vai querer direcionar a uma pessoa só, que geralmente vai ser a pessoa com quem você se relaciona. Só que não necessariamente. Às vezes, né? Às vezes, você mudar essa visão, ter esse estalo na sua cabeça, você já vai pensar assim, poxa, realmente, não é algo limitado, não é algo que acaba. Não é tipo, você só vai ter esse tanto aqui pra você distribuir para as pessoas ao longo da sua vida. E nada mais. Quando acabar, acabou. Então saiba como direcionar. Entende? Pensando pela lógica da falta, é claro que você vai querer direcionar uma pessoa só. E exclusivamente uma pessoa só. Por quê? Porque se você quiser ter um relacionamento romântico e ter isso ao longo da vida inteira e tal, não sei o que, casar, enfim. Se você tiver essa lógica da falta na cabeça, é claro que você vai querer direcionar uma pessoa só. Porque você pensa assim, mas vai acabar. Mas se eu não direcionar uma pessoa só, em algum momento eu não vou ter ninguém mais. Entende? É uma questão de carência, não só da pessoa que direciona o afeto, mas também da pessoa que recebe o afeto da outra. Ela vai querer exclusividade porque ela quer tudo pra ela. Porque ela pensa que o afeto da pessoa pode acabar e que tudo tem que ser direcionado pra ela, então. Mesma coisa do outro lado. Ela acha que não pode direcionar afeto para outras pessoas, porque o afeto dela pode acabar a qualquer momento, o carinho pode acabar a qualquer momento, e ela tem que direcionar uma pessoa só, senão ela vai ficar sozinha. Então, a lógica da falta bate nos dois lados. A carência é dos dois lados. Se tem pessoas muito exclusivas umas com as outras, a falta, a carência é dos dois lados. Entende? Mas quando alguém diz ser afetuoso é parte de quem sou, como eu acabei de falar, né? Essa fala nasce da lógica da potência. É importante ressaltar, demonstrar afeto não é dividir amor romântico, ou seja, tem muita gente que confunde afeto com amor romântico, sendo que são coisas extremamente distintas. Extremamente mesmo. Enfim, é expressar sua natureza relacional. Spinoza diria que você está exercendo sua potência. Lacan diria que você está simbolizando sua falta. A maturidade emocional está em integrar os dois. Reconhecer que somos faltantes e não transformar a falta em controle. Ou seja, sim, somos seres faltantes. A questão é a gente não deixar que essa falta dite como que a gente vai viver nossa vida. Que essa falta faça com que a gente se torne pessoas controladoras. Porque a gente não tem controle de nada. A gente tá aqui para experienciar, mas a gente não tem controle de nada, entende? Olha aqui, ó. Spinoza diria que você está exercendo sua potência e Lacan diria que você está simbolizando sua falta. A gente tá fazendo um pouco dos dois quando a gente tá vivendo de forma afetuosa com as pessoas. Por exemplo, a gente está simbolizando a nossa falta. Por quê? Porque a gente está expressando para o mundo que somos seres capazes de, né, trocar afeto e carinho com as pessoas. E isso simboliza uma falta. Por quê? Amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não pediu. Aqui, e se a gente trocasse o amar por oferecer afeto? Dar carinho. É dar aquilo que não se tem a alguém que não pediu. Tá vendo como dá pra encaixar igual? E ainda segue a mesma lógica. Ou seja, foi Lacan que falou isso? Deixa eu ver. Lacan falou que amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não pediu. E se a gente colocar carinho ou afeto no lugar de amar? Segue a mesma lógica. Afeto é uma coisa que você não tem, que você dá pra quem não pediu. Isso também simboliza a falta. Ou seja, ainda que você seja uma pessoa afetuosa,
Você distribuir afeto e carinho é você distribuindo uma coisa que você não tem para uma pessoa que não pediu. Entende? É a mesma lógica igual, entendeu? Eu nem tinha pensado nisso quando eu tava escrevendo o roteiro, mas enfim. Eu espero que vocês tenham compreendido essa ideia que eu quis passar para vocês. E Spinoza diria que você está exercendo sua potência. Por quê? Porque o Spinoza fala aqui, o amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. O carinho e o afeto, eles trazem essa alegria muito por conta dos hormônios, né, que são liberados quando a gente tem essas trocas de conexões. E isso faz a gente pensar assim, caramba, como é bom viver, entendeu? Essa alegria que a gente sente traz esse sentimento pra gente. A gente tem essa elevação de potência justamente por causa dessa alegria. Que você pensa que vem de fora. Só que, olha que complexo a gente pensar que sentimentos vêm de fora, sendo que eles vêm todos de dentro da gente. Tudo bem que as coisas influenciam e tal, e não sei o quê, mas todos nascem dentro da gente. Ou seja, olha a frase. O amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. A ideia não necessariamente tem uma causa exterior. Entende? Ai, nossa, eu adoro falar sobre essas coisas. Afeto como linguagem da alma. Clarice Lispector, a diva babilônica, escreveu: "Sou tão delicada que temo que um dia me torne rude." Imagina quantas pessoas afetuosas endureceram não por falta de amor, mas por excesso de julgamento. Ou seja, lembra que eu falei que muitas pessoas interpretam errado quando uma pessoa é afetuosa com outras, troca de afeto, de carinho. Muitas pessoas interpretam errado. Por quê? Muito por questão de criação, muito por questão cultural, muito por questão de a pessoa não ser afetuosa com outras pessoas. Tem muito disso, entende? Tem muito julgamento das pessoas com essas pessoas afetuosas. E isso mexe com a cabeça das pessoas afetuosas. Elas podem se reprimirem, endurecerem, não serem mais afetuosas justamente por causa do julgamento excessivo. Só que, para você que é uma pessoa afetuosa e está ouvindo esse podcast, eu recomendo que você ouça o episódio Você é Titã. Esse episódio ele é muito bom e ele fala justamente sobre você reconhecer a sua inteireza, você reconhecer a sua potência, você encarnar quem você é e viver pleno de si, independente do que aconteça, entende? Você viver inteiro, você ter um momento de reconstrução e falar assim, cara, eu sou inteiro e é por isso que eu sou grande. E ninguém vai me diminuir. Ninguém vai me diminuir porque sempre que um caquinho meu se partir, eu vou atrás buscar e colar de volta. Entende? Enfim, isso é o que eu recomendo para pessoas que se reprimiram por causa do julgamento. Na literatura, o afeto sempre aparece como expressão do ser, não como traição. Na literatura, vai vendo. Que não é só o que eu tô falando aqui para vocês. Na literatura, o afeto sempre aparece como expressão do ser. Traição mesmo é abandonar sua própria essência para ser aceito. Ou seja, traição é tudo aquilo que não é acordado. Mas aqui a traição que eu acabei de falar é sobre você abandonar sua própria essência para ser aceito. Você não tem que abandonar quem você é para ser aceito. Entende? Isso é você diminuindo esse ser grandioso que você é para você caber numa caixinha, para você suprir essa necessidade de pertencimento que todo ser humano tem. Só que você quer pertencer num lugar que você precisa se amputar? Você quer permanecer num lugar que você tem que ser menos do que você é? Eu não ia querer estar num lugar desse, não. Entende? Tem coisas que eu sempre tive muita consciência. Quando se trata da minha personalidade, nem sempre eu fui tão confiante. Mas algumas questões da minha personalidade eu sempre
falei assim, eu sou assim, não tem nada de errado em ser assim. Errado é quem não entende que pessoas são diferentes e que podem ser assim como eu sou. Tem coisas que eu sempre pensei dessa forma. E o que eu quero passar pra vocês é isso. Que questões da sua personalidade não devem ser questionadas ou diminuídas para que você caiba em uma situação, para que você pertença a algum local ou a algum relacionamento. Você tem que ser inteiro e pleno de si, para sua saúde. Para sua saúde. Eu tô fazendo faculdade da área da saúde. Eu sei do que eu tô falando. Eu tô estudando, né? Tô estudando, mas assim, é questão de saúde mesmo, sabe? Amor como liberdade. Aqui entramos em Simone de Beauvoir, especialmente em sua obra O Segundo Sexo. Beauvoir critica a ideia de amor como fusão total. Para ela, o amor romântico tradicional ensinou principalmente às mulheres que amar é se dissolver no outro. Como assim? Ela escreve: amar autenticamente é querer para o outro a mesma liberdade que você quer para si. Ou seja, eu adoro falar sobre isso. Isso é justamente o que eu acredito em relacionamentos. Eu não vou querer estar em um relacionamento em que eu não tenho liberdade. Assim como, se eu tenho liberdade, eu vou conceder essa liberdade para o outro também. Então, olha a frase que ela falou aqui. Amar autenticamente é querer para o outro a mesma liberdade que se quer para si. Ou seja, como que eu vou querer exigir uma exclusividade do outro, sendo que se fosse o contrário, eu não ia aceitar. Entende? Ou seja, se amar é querer a liberdade do outro, então controlar a forma como ele expressa afeto não é amor, é medo. Ou seja, é muito importante a gente falar sobre isso aqui. Por quê? Porque em relacionamentos, tipo assim, o que eu acredito sobre amor em relacionamentos? Que quando você ama alguém de verdade, você enxerga aquele alguém como um indivíduo. Você não vai querer privar aquele indivíduo de viver, entende? Você dá liberdade para a pessoa porque aquela liberdade é dela. Por quê? Se antes de se relacionar aquela pessoa era uma pessoa livre, por que que dentro do relacionamento ela não vai ser? E aqui eu não tô falando de ser livre para se relacionar com outras pessoas, dar beijo e tal, não sei o quê. Não necessariamente. O que eu tô falando é, se aquela pessoa, ela tem uma forma de agir, de se expressar, por que que no relacionamento ela vai ter que ser diferente? Por que que ela vai ter que ser uma pessoa presa a você, sendo que ela é um ser humano livre sem você? É uma cobrança que vem muito da falta, entende? Você não tem que interpretar a liberdade do outro como medo. Você tem que ser feliz pela liberdade do outro. Se o outro ele está com você ao mesmo tempo que ele tem liberdade para ser quem é, ele não vai se sentir sufocado na relação. Ele vai estar no relacionamento, muitas vezes, plenamente feliz. Porque ele não teve que se recolher, ele não teve que se amputar, ele não teve que diminuir quem é, ele não teve que ser menos para caber no relacionamento com você. Entende? Isso pra mim é o amor de verdade. Quando você não diminui a outra pessoa. Você fala assim, eu te vejo como inteiro. E eu não quero que você seja menos do que isso no relacionamento. Eu quero que você seja inteiro. Seja inteiro pra mim. Entende? Isso é muito mais verdadeiro do que você falar assim, ai, mas você tem que ser totalmente diferente. Cara, se você quer que a pessoa seja totalmente diferente, não se relacione com ela. Porque quando se trata de questões de personalidade, você não vai mudar uma pessoa. Esqueça. Esqueça. Você não vai mudar a personalidade de uma pessoa. Se você se relaciona com uma pessoa e percebe que a personalidade da pessoa é uma que você não gosta, não tem o que fazer.
Não ter o que fazer, porque a pessoa é assim. Tudo bem, a pessoa pode amadurecer, mudar e tal, não sei o que. Pode, mas não por controle seu. Não porque você apontou o dedo. Ela tem que mudar por si própria. Se ela quiser também, né? Porque nessa questão de personalidade, eu acho que ninguém... Tipo assim, eu acho que pessoas afetuosas só mudam por conta do julgamento, não porque elas querem mudar, sabe? Porque eu acho que pessoas afetuosas veem isso como uma coisa natural. Entende? Beauvoir propõe um amor entre sujeitos inteiros, não metades, não dependências. E ela também afirma: o amor só é autêntico quando os dois seres se reconhecem como sujeitos. Lembra que eu tava falando de se reconhecer como indivíduo? Era disso aqui que eu tava falando. Eu nem tava lembrando que tava no roteiro. Mas enfim. Cara, eu escrevi esse roteiro em fevereiro e eu ainda lembro dele. Eu não li ele antes de começar a gravar. Tô lendo aqui agora. Mas enfim. Isso muda tudo. Porque se o outro é sujeito, ele tem natureza própria, ele tem modo próprio de se relacionar e ele tem expressividade própria. Ou seja, exigir que alguém diminua sua natureza afetuosa para proteger a insegurança do parceiro é, na leitura de Beauvoir, transformar o outro em objeto. E objeto não ama, objeto é possuído. Ou seja, se eu vejo o outro como indivíduo, eu não vou controlar ele. Eu não vou querer que ele haja de forma que não me torne uma pessoa insegura mais do que eu já sou. Não, isso não tá certo. Se eu vejo o outro como indivíduo, eu falo assim, ele é um indivíduo, ele tem tudo um jeito de agir, de pensar, uma natureza própria, uma natureza de se relacionar. É um ser único, um indivíduo. E você não prende um indivíduo. O indivíduo, ele é livre. E se você entende que ele é livre, dentro e fora de relacionamentos, você não prende ele. Você não fala assim, você me pertence. Tudo bem que tem disso no amor, né? De esse negócio da posse. Mas enfim. Uma coisa que a gente tem que entender é que as pessoas não pertencem umas às outras. Elas podem estar em relacionamentos, se envolver, se relacionar, amar. Mas se você olha para a pessoa e quer controlar ela, é você reduzindo ela ao que ela é. É você transformando na sua cabeça a pessoa em um objeto que te pertence e que você possui. Mas ela não é um objeto, ela é um indivíduo. E esse indivíduo é livre para ser quem ele é, para agir da forma que ele age, entende? Não estou justificando comportamentos irresponsáveis emocionalmente, afetivamente, seja lá como for. Só estou falando que se o ser humano nasce livre, ele tem que ser livre pelo resto da vida dele. Não é porque entrou num relacionamento que ele vira algo que pertence a alguém. Entende? Ele tem que ser livre para ser quem ele é. A natureza dele é existir da forma que ele existe. Ai, mas ele quer mudar? Que mude. Ai, mas isso aqui é disfuncional? Que a pessoa reconheça. Entende? Não é você que vai apontar o dedo, não é você que vai controlar uma pessoa para ser da forma que você quer. Entende? Integrando a filosofia com a neurociência. Beauvoir fala de liberdade. A neurociência fala de segurança interna. Quando há apego seguro, o afeto do parceiro não é ameaça. A expansividade dele não diminui o vínculo. O compromisso é sustentado por confiança, não por restrição. Ou seja, isso ecoa mais em Spinoza do que em Lacan. O amor como potência, não como escassez. Mas também integra Lacan. Somos faltantes, porém precisamos transformar essa falta em vigilância. Ou seja, por sermos seres faltantes, a gente tem que prestar atenção na forma que a gente se comporta para a gente não colocar no outro responsabilidade pela falta que a gente tem.
porque isso pode acontecer ao longo da vida de várias pessoas. Por aí vocês veem, né, que tem muita relação uma coisa com a outra. Que meio que tudo se completa, tudo forma um grande aglomerado de conhecimentos. Como é bizarro a gente para pra pensar que várias pessoas falam várias coisas sobre o mesmo assunto, ou até sobre assuntos diferentes, e que quando colocadas todas juntas, formam uma linha de raciocínio completa que defende alguma coisa. Ou seja, eu falei de Lacan, Spinoza e Simone de Beauvoir. E os três se conectam nessa visão do amor como algo que tem a questão da falta, que sempre seremos seres faltantes, e que por conta disso a gente tem que ficar vigilante para a gente não transferir o controle para o outro. A Simone de Beauvoir fala sobre liberdade do sujeito, fala também sobre liberdade do sujeito e também fala sobre a gente ver o ser como indivíduo e não como objeto. E o Spinoza, foi o Spinoza que falou? O Spinoza falou do amor como potência. Olha só como essas três ideias e filosofias se conectam em uma coisa só. O amor é um pouco de tudo. E eu acho lindo isso porque não é só sobre o amor que a gente consegue fazer essa ligação de várias percepções diferentes. É qualquer coisa. Enfim, só queria falar sobre isso porque quando eu percebo essas coisas eu fico empolgada para compartilhar. Amor romântico e afeto não são a mesma coisa. Vamos diferenciar isso porque tem gente que não sabe diferenciar. Afeto é linguagem. O amor romântico é escolha, compromisso, construção. Pessoas afetuosas sabem a diferença entre demonstrar carinho e dedicar intimidade amorosa. Ou seja, tem gente que olha isso e não sabe diferenciar. Só que a própria pessoa que está tendo essa troca de afeto, ela sabe. Para ela, são coisas extremamente distintas. Por mais que para pessoas de fora possam parecer a mesma coisa. Entende? Então, assim, uma pessoa afetuosa, ela sabe muito bem diferenciar um toque físico, intencional, íntimo, de um toque físico afetuoso. Tem uma diferença grande. Não só para a pessoa que realiza esse toque, mas também para a pessoa que recebe. E como que ele interpreta e transfere de volta, né? Então, assim, tem uma diferença grande na cabeça das pessoas. Pode ser que tenha gente que acha que é a mesma coisa. Pode ser. Mas será que é mesmo? Será? A fidelidade não deve ser dedicada apenas ao outro. É, antes de tudo, a si mesmo. Ou seja, não adianta nada você dedicar fidelidade ao outro, sendo que isso significa você ser infiel a si próprio. Porque você tem que ser verdadeiro consigo próprio e ser justo consigo próprio. Por que você vai falar não para uma situação, sendo que na cabeça você gostaria de ter falado sim? Por que você vai negar uma coisa para você, sendo que você queria realizar essa coisa? Entende? Então não faz sentido você dedicar fidelidade a alguém se não dedica a você. Porque vai chegar algum momento que você vai se sentir perdido de si. Quem sou eu? Eu me neguei tanto nesse relacionamento que hoje eu não sei quem sou eu. E isso é o pior sentimento do mundo. Eu já passei por isso por um micro momento na minha vida. E foi horrível. Cara, eu não recomendo pra ninguém, de verdade. Não é traição ser fiel à própria natureza. Ou seja, a gente tem que ser autêntico. A gente tem que agir de forma que a gente alinhe o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age. O nosso comportamento, quando não está alinhado, vai causar sim muita angústia, vai causar sim desconforto. Porque se você é uma pessoa a sua vida inteira e do nada você deixa de ser porque o outro quer que você seja de forma diferente,
Isso vai te machucar, é claro. E às vezes você, se reprime tanto que você deixa até de se reconhecer. Isso é tão ruim, cara. Tão ruim. Quando que você vai olhar pra você? A gente tem que aprender a falar não. Entende? A gente tem que aprender a falar não, porque às vezes a gente agrada tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que a gente esquece de quem é. A gente esquece de falar sim pra si. A gente esquece de falar sim pra si. A gente fala só sim pro outro, porque o nosso não vale nada. A gente fala só sim pro outro e na nossa cabeça a gente tá negando tudo pra gente. Toda vez que eu falo sim pro outro, quando eu não queria falar sim, eu estou falando não pra mim. Ou seja, eu tô diminuindo o que eu realmente quero, o que eu realmente penso, o que eu realmente sou, pra caber naquela situação, pra agradar o outro. E isso é tão prejudicial para a cabeça do ser humano. Isso, nossa, estressa tanto o sistema nervoso que, não diga nada, a somatização berra nessas horas, berra mesmo. Aceitação e maturidade emocional. Relacionamentos saudáveis não pedem que você seja menos quem é. Ou seja, quando você está se relacionando com alguém de forma saudável, a pessoa ela não vai olhar para sua forma de ser, de pensar e de agir e julgar e falar assim, seja diferente, seja menos. Ela vai falar assim, nossa, eu amo você assim, do jeito que você é. Você não precisa mudar. Você pode mudar se você quiser, só se você quiser, mas assim, eu não quero que você mude. Eu gosto de quem você é. Entende? E isso, nossa, dá uma paz no coração. Eles pedem que você seja quem é com responsabilidade de verdade. Ou seja, quando você tá num relacionamento que ele é saudável, a pessoa não vai pedir que você seja menos. Ela vai olhar pra você e falar assim: você é esse ser complexo. E eu não quero que você seja diferente no nosso relacionamento. Eu quero que você seja exatamente quem é, com responsabilidade, porque a gente tem que ser responsável emocionalmente com as pessoas que a gente se relaciona, seja fora do relacionamento e dentro do relacionamento também. E com verdade também. Porque você está sendo sincero com quem você é e com a pessoa que você se relaciona, entende? Quem quiser ficar, fica. Quem quiser entender, entende. Quem não couber, não era um lar. Ou seja, a gente não tem que se diminuir para pertencer a lugar nenhum, a relacionamento nenhum. A gente tem que ser inteiro. E se nossa inteireza não cabe em algum lugar, é porque não é pra gente. Não é porque a gente tem que se moldar, não é porque a gente tem que se diminuir, se recortar, se amputar, se despedaçar. Isso não é um relacionamento saudável. Porque quando é um relacionamento saudável, é aquela coisa que eu dei de exemplo em outro episódio. A pessoa abre um quarto e fala assim, isso aqui é tudo seu, pode encher com o que você quiser. E tipo assim, a pessoa entra nesse quarto, enche com tudo que ela quiser e fala assim, eu acho que já não tem mais espaço aqui pra mim, e agora? E aí a pessoa arruma um cômodo maior. Sempre vai ter espaço pra você ser quem é num relacionamento saudável. Entende? Ainda que você encha tudo que tem pra encher no quarto desse relacionamento saudável, se você virar pra pessoa e falar assim, aqui já não tem mais espaço, e agora o que eu faço? Eu saio da sua vida ou o quê? A pessoa vai virar pra você e falar assim, não tem problema. Pode ficar com a sala, pode ficar com a cozinha, o que você quiser, o espaço é todo seu. Você fica à vontade pra ser quem é. Isso é a coisa mais linda do mundo, entende? Isso é lindo demais. Esse foi o episódio, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês nesse final de episódio. Você está chamando de amor ou de controle aquilo que limita o seu afeto? Porque carinho não tem dono. Afeto não é convite romântico. E amar alguém não exige você deixar de estar inteiro.